Quando você se depara com esse tipo de exame, onde há fixação com parafusos metálicos ou transpediculares na coluna, ou nas articulações dos tornozelos ou das mãos, você já coloca automaticamente artrodese no laudo? Esse é mais um daqueles casos em que a gente aprende uma frase e repete automaticamente sem pensar, e com isso muitas vezes não percebemos que elas nem sempre são a descrição ideal. Se você costuma escrever assim, sem medo de ser feliz, primeiro, se inscreve aqui no canal e continua assistindo esse vídeo que é para você. E hoje nós vamos falar sobre o termo artrodese, porque não adianta só saber o que significa literalmente uma palavra. A gente tem que saber como as outras especialidades interpretam essa palavra e quais são as implicações da forma como a gente escreve no laudo. Mas antes, a gente vai dar um passinho para trás e entender primeiro o que significa anquilose. A anquilose é uma fusão articular anormal em que há a união de um ou mais ossos que acabam formando um bloco único. E ela pode ter diversas causas, pode ser congênita, traumática, infecciosa, inflamatória. Então, esse aqui é um caso de um paciente com o joelho direito normal, em que o joelho esquerdo apresentava uma anquilose, ou seja, há uma fusão entre o fêmur e a tíbia, como pode também haver uma fusão entre o fêmur e a tíbia e a fíbula, por exemplo. Mas o resultado final é essa fusão da articulação que acaba formando um bloco único. É muito comum também a gente encontrar anquilose das sacroiliacas, que a gente vê mais evidente do lado esquerdo, e isso é muito comum na espondilite anquilosante, né, que tem esse nome justamente porque ocorre a fusão, né, anquilose de várias estruturas, tipicamente os corpos vertebrais, né, em que forma a típica coluna em bambu. E a anquilose costuma levar a sintomas de rigidez e perda da mobilidade articular. Então, a anquilose em geral, não é uma coisa boa. Mas no paciente que tem uma artropatia avançada, com dor intratável e muita limitação dos movimentos, com uma perda importante na qualidade de vida, pode ser benéfico que ele perca aquela articulação. E isso pode acontecer de duas formas. Nas grandes articulações, em que é mais importante você ter um arco de movimento significativo, uma forma de você resolver a artropatia avançada é com a artroplastia. Então, a gente vê bastante no joelho, no quadril, no ombro, né, que são grandes articulações que têm bastante movimento no dia a dia. Já em articulações menores ou em articulações em que as próteses existentes no mercado ainda não funcionam tão bem como as próteses de joelho, quadril e ombro, e pelo custo-benefício, levando em conta os sintomas e a perda da qualidade de vida do paciente, pode ser preferível perder o arco de movimento daquela articulação. E o jeito de conseguir isso é através da artrodese. E por isso que a artrodese também é conhecida como anquilose cirúrgica. Então, quando a gente fala só anquilose, isso significa que a fusão aconteceu sem nenhuma intervenção. E quando você fala artrodese, isso quer dizer que a anquilose ocorreu através de um procedimento cirúrgico. Em outras palavras, a artrodese é a fixação cirúrgica de uma articulação com a intenção de ocasionar fusão óssea. Primeiramente, é feita a remoção da cartilagem e, assim, as margens ósseas da articulação ficam cruentas e em contato. É feita uma fixação, geralmente com parafusos metálicos. Em alguns casos, como, por exemplo, na coluna, é colocado também algum enxerto ósseo adjacente para ajudar na formação da fusão articular. Esse aqui é um exemplo de um paciente que tem uma artropatia avançada, né, tíbio-talar e subtalar, né, o talo-calcânea. E aí, quais são as opções para tratar esse tipo de paciente? Como eu falei, existem as opções com a prótese, né, com a artroplastia, mas é bem comum no nosso meio a artrodese, em que você fixa a articulação com os parafusos, né, depois de remover aqui a cartilagem, de forma que você precipita uma fusão óssea. Você pode até encontrar mais de uma modalidade de tratamento, né? Aqui tem uma prótese, aqui você tem artrodese. Especificamente no tornozelo, a gente costuma encontrar esses termos, né, de dupla artrodese, que significa artrodese talocalcânea e subtalar, e a tríplice artrodese, em que você tem, além da artrodese talocalcânea e subtalar, a calcâneo cuboide.
Artrodese também pode acontecer nas articulações interfalangianas ou metacarpofalangianas, e pode acontecer, que a gente vê bastante na coluna, em que o objetivo da fixação, né, e também dos cages intersomáticos, além de aumentar aqui o espaço intervertebral e aumentar aqui a amplitude dos forames, é criar uma fusão entre os corpos vertebrais e também uma fusão entre as articulações facetárias. E quando esses objetivos são alcançados, a gente fala que a artrodese deu certo, mas nem sempre isso acontece. Tem casos que não se consegue artrodese, porque é feito o procedimento cirúrgico, é feita a fixação com os parafusos metálicos, mas não ocorre a fusão da articulação que a gente queria. Ou pode acontecer a fusão de uma articulação, como aqui houve a fusão da articulação calcâneo-cuboide, mas não houve a fusão da subtalar nem da talo-calcânea. E esse caso aqui é um caso que já tem quase uns 15 anos, que foi o primeiro exame que eu laudei quando eu passei para o Instituto Nacional de Traumatortopedia, né, o INTO, em que esse paciente tinha esse exame de raio-x do tornozelo, em que ele tinha aqui uma artropatia avançada. Esse aqui é o exame pré-operatório. Esse aqui é o exame pós-operatório, né, que o paciente foi submetido com o objetivo de conseguir uma artrodese, né? Nesse caso aqui, uma delas era até tíbio-calcânea, porque ele não tinha mais o talos. Eu dei esse laudo super tranquila, né, dizendo que no exame de agora ele tinha sinais de artrodese nos ossos tais, tais e tais, até que eu recebi uma ligação da secretária do ambulatório dizendo que o ortopedista desse paciente estava questionando o laudo, dizendo que tinha artrodese e o paciente não tinha artrodese. E aí eu pensei assim, né, será que a gente está falando do mesmo paciente? O paciente tem artrodese, ele está lá cheio de parafuso. E aí eu fui pessoalmente no ambulatório. E o que ele me explicou? Que é feito um procedimento cirúrgico em busca de uma artrodese, ou seja, com a intenção de conseguir uma fusão óssea cirúrgica. Quando esse procedimento deu certo, ou seja, houve a fusão da articulação, a gente pode falar que houve uma artrodese subtalar, ou que se observa uma tríplice artrodese, ou que teve uma artrodese metacarpofalangiana, transpedicular, etc, etc. Porque foi obtida a fusão óssea cirúrgica. Agora, quando você não obteve, houve uma falha na artrodese, porque não houve a fusão óssea cirúrgica. Então, nesse paciente, ele questionou o laudo, porque esse exame aqui já tinha bastante tempo de pós-operatório, em que era esperado que houvesse uma fusão e não teve. Então, na verdade, não houve uma artrodese, só tem os parafusos. Então, esse é o entendimento do ortopedista, né? A gente tem que ter cuidado para não criar esse mal-entendido. Quando a gente fala que houve uma artrodese, a gente está dizendo que teve uma fusão. Então, a gente não pode dizer que tem uma artrodese se não tem fusão óssea. Esse aqui é um caso de tomografia que foi também discutido com ortopedistas, até na sessão do SBOT, em que houve uma cirurgia de fixação transpedicular desde a L3 até S1. A gente não está vendo aqui os parafusos porque esse corte aqui está mais lateral, justamente para mostrar que houve uma fusão aqui das facetas articulares em L3, L4 e também em L4, L5. A gente vê que também foi colocado cages intersomáticos, e nessa imagem mais lateral a gente confirma aqui que houve uma artrodese, porque a gente vê a fusão aqui das facetas articulares de L3, L4, L5, como a gente vê bem aqui que foi formada uma ponte óssea entre os corpos vertebrais de L3 e L5. Então, nesse nível aqui, a cirurgia para artrodese foi um sucesso, porque foi obtida a artrodese, mas quando a gente vê a imagem no plano de L5, S1, não houve artrodese aqui. Tem a fixação, mas a gente vê que as facetas articulares aqui não fundiram. Então, é isso que a gente tem que colocar no laudo. Quando houve uma falha da artrodese, ou seja, quando a gente não identificou a fusão óssea, a gente não deve usar o termo artrodese para não criar mal-entendidos. A gente tem que dizer que tem uma fixação com parafusos metálicos, aí podem ser parafusos na articulação subtalar, tibiotalar, metacarpofalangiana, transpediculares, enfim, onde a fixação se encontra, e citar que não há sinais de fusão articular onde a gente não encontra. Então, o que a gente tem que repensar para deixar de sumiço é o hábito de escrever artrodese sempre que vê um parafuso numa articulação. Não é só porque a gente vê o parafuso que isso significa que tem artrodese. A gente tem que analisar se há ou não fusão articular e descrever de acordo com o que a gente encontra em cada situação. E a gente já tem mais 3 vídeos sobre coluna vertebral, um nessa mesma playlist de frases que devemos repensar sobre a frase abaulamento discal difuso reduzindo a amplitude foraminal,
canal e os outros 2 vídeos na playlist Como Descrever, Vértebra de Transição e Abaulamento e Hérnias Lombares. Bom, pessoal, por hoje era só e até a próxima.